verdade, eu me dedico principalmente à filosofia da ciência, lógica e filosofia da ciência. Por conseguinte, sempre me interessei muito por filosofia. Li os grandes autores, grande parte dos meus trabalhos publicados são sobre filosofia. Em todo caso, eu jamais deixei de me interessar, como amador, por literatura. Minha mãe era professora de literatura francesa, uma irmã dela, Carmen Carneiro, que foi uma poetisa muito conhecida, era professora de literatura inglesa. Uma outra tia minha, Lígia, irmã da minha mãe, também era professora de literatura portuguesa. E o irmão dela, Milton Carneiro, minha mãe chamava Silvia, o irmão dela, Milton Carneiro, era professor de filosofia, história da filosofia. Então, desde cedo, eu me interessei enormemente por literatura. Eu me lembro que discutia muito com minha mãe autores franceses, por exemplo, Victor Hugo, Verlaine. Com minha tia, uma das primeiras vezes que eu fiquei comovido lendo um autor foi quando li Júlio César, de Shakespeare, com a minha tia, e nós traduzíamos o discurso de Marco Antônio. Foi a primeira vez, com uns 13, 14 anos, que eu fiquei emocionado lendo um grande autor. E a partir daí, sempre me interessei por literatura americana, norte-americana, literatura inglesa, e francesa e portuguesa. Aqui no Brasil, me interessei principalmente por Euclides da Cunha. Eu acho que Os Sertões constituem uma das obras fundamentais da literatura brasileira. É o retrato, na verdade, do Brasil. Na minha opinião, o hábito da leitura é absolutamente fundamental na formação, na educação de uma pessoa, de que seja o ramo que for. Principalmente porque a leitura sistemática leva a pessoa a refletir, a desenvolver o tirocínio crítico. Quer dizer, ler não significa simplesmente ver o que está no livro, mas refletir sobre o que está no livro. Procurar caminhos alternativos, procurar entender o que o autor quer dizer, interpretar. Então, a leitura é gênero de primeira necessidade em geral, para a vida como um todo. Agora, em certas áreas, como por exemplo a minha, filosofia e matemática, sem leitura não se faz nem ciência nem filosofia. A pessoa precisa dormir sobre livros, não somente ler, mas refletir. Muito mais do que ler, é refletir. Vocês leem uma página de um livro de filosofia, vocês têm que ficar 1 hora refletindo sobre o que foi escrito, se o autor realmente for um autor profundo e digno de ser lido. E então, em ciência, por exemplo, com a matemática ou a física, a coisa é inacreditável. Quer dizer, sem leitura de trabalhos, de artigos, de livros, vocês não podem jamais fazer uma carreira científica. Principalmente porque uma carreira científica envolve pensamento original, publicação original. Então, a leitura, para que a pessoa aprenda a escrever, que é uma coisa essencial, se ele quiser ser um pesquisador, é absolutamente fundamental, essencial, é a alma do negócio sobre certos aspectos. Sem leitura, não há vida intelectual possível, e aí a gente não consegue uma separação nítida entre o homem e os demais animais, ou pedra, ou qualquer outra coisa do reino vegetal e animal. Voltando à parte da leitura, eu gostaria de dizer o seguinte: na minha opinião, a leitura, o que envolve reflexão sobre o que a gente está lendo, é o denominador comum de qualquer atividade racional. Se o homem é um animal racional, vocês têm que realmente se dedicar com carinho à leitura refletida, repetir várias vezes uma página, entender, voltar. Sem isso não dá para fazer nada. E eu cito uma coisa agora que me lembrei. Há certas relações, e às vezes até mais ou menos profundas, entre literatura, matemática, digamos, e lógica. Por exemplo, um dos autores que eu adoro é Edgar Allan Poe, célebre poeta norte-americano do século XIX.
ele tem um trabalho que é a filosofia da composição do Corvo. O Corvo, na minha opinião, dos mais lindos poemas até hoje escritos, e ele tem um trabalho sério sobre a filosofia da composição do Corvo. E ele faz uma comparação entre a composição do Corvo, o ato de escrever o Corvo, e a solução de um problema matemático ou científico. É interessantíssimo. E o próprio Edgar Allan Poe criou um detetive, que é um precursor de Sherlock Holmes. Esse detetive era Dupin, era um francês, e ele praticamente em todas as situações usava uma lógica absolutamente incrível, uma lógica mais ou menos como do Spock nessa série de televisão célebre. E sistematicamente vocês veem raciocínios interessantes, lógicos, exemplificados nos contos de Edgar Allan Poe, como, por exemplo, O Mistério de Maria Roget, A Carta Furtada e vários outros. Então, há um interplay profundo entre arte e literatura e, na verdade, as grandes obras, mesmo em matemática ou em ciência, obras que são fundamentais do ponto de vista científico, são extraordinariamente importantes do ponto de vista literário. É o caso de Darwin, por exemplo, que escreve muito bem e vale a pena até ler certos trabalhos de Darwin. Por exemplo, o trabalho fundamental em que ele apresenta a teoria da evolução, quase que uma obra literária. Então, há um interplay entre literatura, ciência, arte em geral, e o denominador comum de tudo isso é exatamente o estudo, a reflexão crítica baseada na leitura sistemática e crítica. Isso é o fundamental. Eu gostaria de dizer para alguém que está começando a estudar, está começando a ler, que a leitura é um instrumento fundamental, básico, essencial para a vida. No seguinte sentido, nós somos animais racionais e a expressão máxima da racionalidade exatamente se encontra nos textos científicos, textos literários. Se a pessoa não se habituar a ler sistematicamente, nunca vai ser um animal racional completo. Então é um meio termo entre pedra, uma planta ou um macaco. Na verdade, a leitura é uma coisa tão fundamental para uma pessoa que tem um certo mínimo de dignidade e de alto amor próprio, que tem amor próprio, é a leitura. Eu sugiro a vocês que se dediquem, se devotem, trabalhem no sentido de cada vez mais ler. Quanto mais vocês lerem, mais vocês se preparam para a vida, e a vida, na verdade, preparar-se para a vida significa educação, e educação é ter uma vida perfeita, ter uma vida equilibrada, e sem leitura, jamais vocês serão um ser humano completo. Para encerrar, eu gostaria de recordar com vocês que, na minha opinião, um dos poemas mais bonitos da língua portuguesa é exatamente Alma Minha, de Camões, que é o seguinte, algo que eu decorei quando era criança, pelo amor que eu tinha a esse poema. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo dessa vida inconsciente, não te esqueças daquele amor ardente que nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma da dos remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos incultou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, quão cedo teus olhos te levou.